Glória e paz a todos. Estamos aqui com um minuto de Deus, Igreja Manancial. Queria estar lendo o texto de João, capítulo 13. A partir do versículo 13, Jesus diz assim: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Sou o Senhor e o mestre, e lavei os pés de vocês. Por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque dei exemplo para que façam o que eu fiz. Eu afirmo que o empregado não é superior ao patrão, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o enviou. Agora vocês conhecem essa verdade, e se a praticarem, serão felizes. Glória a Deus, aleluia. Nunca se confundiu tanto ou olharam para um lado totalmente literal desse ensinamento de Jesus. Nós vemos líderes, nós vemos pessoas fazendo novamente toda essa cena, lavando os pés, mas maior o que fica é o exemplo que Jesus ele diz no versículo 15, que ele deixou, né? Que seria toda uma vida de humildade, toda uma vida de serventia, de ser servo. Pedro ele reconheceu logo essa atitude de Jesus. No começo do capítulo 13 diz que quando Jesus ele se assentou e pegou a bacia, Pedro não ia deixar Jesus lavar os seus pés, porque quem lavava os pés naquela época, naquele contexto judaico, eram os escravos. Os servos ficavam na entrada de suas casas, e quando seus senhores vinham de fora com os pés sujos, com os pés com poeira, eles entravam em suas casas e os seus servos lavavam os seus pés. Era um sinal de serventia mesmo, era um sinal de estar servindo alguém. E Pedro, por reconhecer e saber quem era Jesus, ele ia negar essa atitude. E Jesus falou: se eu não lavar os teus pés, não tereis parte comigo. E sempre teve essa discussão entre os discípulos, quem seria o maior no reino dos céus, né? Nós vemos muitos textos falando sobre isso, quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus sempre diz que o maior é aquele que serve, né? Em Lucas ele faz uma pergunta: quem é o maior, o que está na mesa ou o que serve a mesa, né? E a resposta certa seria aquele que serve a mesa, que coloca todo um contexto de mordomia cristã, o quanto eu e você estamos voltados a doar tempo, recursos materiais, recursos emocionais, para que nós possamos servir aqueles que necessitam. Estamos num quadro agora, vivendo um cenário onde nunca se precisou tanto estar à disposição de outra pessoa. E o se humilhar, biblicamente, é isso, é estar à disposição de outra pessoa. Esquecemos os nossos cargos, esquecemos se temos alguma vantagem que seria financeira, que seria intelectual, e colocar agora em disposição a nossa capacidade de servir, né? Então Jesus ele deixou esse exemplo, diz que o Filho do Homem veio para servir, né? Então esse é o exemplo que ele colocou no que nós estamos servindo, né? No que nós estamos nos colocando à disposição de outras pessoas. Muitas das vezes nos fechamos: eu sirvo na igreja, eu tenho o meu trabalho na igreja, mas e no nosso dia cotidiano, no nosso dia secular? Então a palavra que eu queria deixar era essa, né? Tá terminando a leitura aqui, aonde Paulo fala em Filipenses, né? Capítulo 2, versículo 5, que diz assim: tem entre vós o mesmo modo de pensar do que o nosso Senhor Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando a si mesmo igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz, né? Jesus ele teve todos os motivos. Esse texto de Paulo diz que Jesus ele é Deus, e mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, né? E assim serviu a todos. Essa é a palavra que eu queria deixar, que possamos encontrar lugar, ocasião e circunstância para estar sempre servindo e à disposição daqueles que necessitam. E Deus abençoe a todos.